Então, bom dia a todos, né? Para quem eu já falei bom dia, para quem está entrando aos poucos, parabéns às que estão aqui, né? Acredito que tem só 33, né? Tem muitos embaixo de suas cobertas, com aquela preguiça, né? Mas vamos lá. Queridos, hoje eu vou dar continuidade aos movimentos da arte contemporânea, né? Semana passada eu falei sobre pop art e op art. Hoje a apostila, ela traz um blocão, né, com muitos movimentos, então eu falei que eu vou com calma, porque todos esses movimentos são movimentos que, estatisticamente falando, eles são cobrados, né, em questões no Enem, no vestibular, no PAS, no PASSE, né, nesses programas de avaliações seriadas. Então, por isso que eu falei que eu não tenho pressa. Por exemplo, ele vem em um capítulo da apostila contendo todos esses movimentos, né, são os movimentos de arte do século XX. Então, assim, não tenho pressa, tá? Eu vou com calma, se tiver que retomar algumas coisas, eu vou retomar, porque depois do recesso a gente vai falar bastante sobre música, sobre dança, sobre artes cênicas, porque ele traz outras linguagens, mas eu vou procurar sempre linkar e resgatar esses movimentos que nós já trabalhamos, ok? Tudo bem? Essa semana, provavelmente, eu vou colocar para vocês uma atividade no AVA, tá? Mesmo a gente não fechando o capítulo, eu preciso colocar, porque vocês têm uma nota do AVA, tá? Vocês me entendem? Então, eu preciso postar uma atividade ali para vocês, ok? Devido a essa atividade no AVA, vocês não vão produzir nada, não vão me enviar nada naquele nosso grupo de atividades, combinado? Tá? Para não ficar atividades em excesso, tá? Então, por isso que a prof vai preservar, tá? E até não exagerar, porque eu sei que tem muitas atividades, essa semana já voltam as tarefas, né? Já vê as questões de tarefa, e aí depois acumula, e foi o que eu falei em outras turmas, o cheirinho do recesso já está vindo, né? Semana que vem a gente só tem mais uma aula na semana que vem, depois tem recesso a partir do dia 11 até o dia 26, tá? Tudo bem até agora? Alguma dúvida, algum comentário? Não? Então vamos. Tem alguém aqui comigo? Para mim aparece 40. O que foi, Álvaro? Peraí que eu vou ler. Vou até... Por enquanto, tá. Então tá jóia, amor. É que eu coloquei a telinha bem na frente. Tá? Vou espelhar para vocês. Só um minutinho. Eu já vou falar, Mari, tá? Só um minutinho. Página 92. Todos estão vendo? Página 92 da apostila. Então, os dois últimos movimentos que nós vimos na aula passada foi op art e pop art. Por mais que o nome eles têm, né, o fonema é parecido, as palavrinhas são palavras, né, silabicamente falando, são parecidas, mas os movimentos em si não tem, né, não tem nada a ver, né, os pontos de reflexão, esteticamente falando, também não, ok? Lembrando que o pop art foi um movimento de crítica ao consumo exagerado, nomes importantes, tá? Eu tenho Roy Lichtenstein, que ele trouxe a história em quadrinhos, das produções artísticas, e Andy Warhol, por ser um publicitário, ele traz as peças publicitárias, ele traz o material de consumo para as obras de arte. Ele sempre fez um trabalho de serigrafia, né, e não de pintura propriamente dito. O que é a serigrafia? Nada mais é que a impressão. Tá? Então, a técnica de serigrafia, por exemplo, se eu trabalho uma serigrafia numa camiseta, eu faço a parte da tela, o desenho na tela, hoje. Está muito mais avançada essa situação, hoje a gente, na verdade, faz a impressão nas camisetas, né? Mas antigamente era feito tela a tela. Então, por exemplo, se eu tenho 4 cores numa serigrafia de uma camiseta, eu preciso fazer 4 telas, porque aí eu vou passando essas cores, eu vou passando o desenho uma por uma, até preencher todo o desenho, né? Se o desenho tem 4 cores, tá? Mas Andy Warhol, ele trabalhava com essa técnica de serigrafia, ok? Além disso, ele queria trazer esses objetos de consumo, mas aí vocês perguntam assim, prof, mas Marilyn Monroe é um objeto de consumo? Sim, a imagem dela, enquanto atriz hollywoodiana, onde a maioria dos diretores a queriam para protagonizar os filmes, ela era assim.
né? A imagem dela se tornou massificada, ok? Agora, pop art. Pop art, ela tinha muito mais questões visuais do que reflexiva, mas ela queria retratar, na verdade, a nossa vida cotidiana de uma forma, né, um certo movimento, como estava em eterna rotação, movimentação, velocidade, podemos associá-la até ao futurismo, por que não? Né? Mas é uma obra muito mais matemática, racional, do que uma crítica, um consumo crítico ou refletir sobre algo. Tá? Algumas pessoas conseguem identificar esse movimento, como nós vimos na aula passada, e em uma aula anterior também, que eu já ministrei a vocês, né, principalmente no terceiro B, que eu não me esqueço, que eu mostrava várias imagens, falava, gente, vocês não estão conseguindo ver movimento? Não, eu falava, ah, Jesus. Mas porque é retiniano, isso, e a visão tem a ver com uma conexão cerebral, então não adianta eu querer ver da mesma forma, ou melhor, eu querer enxergar da mesma forma que vocês enxergam, cada um tem uma forma de visualização, ok? Por exemplo, eu consigo ver aquela obra vibrando, deixa eu subir um pouquinho, ver se tem alguma aqui. Essa mesmo do xadrez, essa vibração, ela me incomoda, talvez não incomode outras pessoas. Tem alguém que incomoda essa obra do Kitaoka? Terremoto, incomoda para alguém? Ela é meio zoada, mas não incomoda, assim, Não muito. chega assim, essa vibração, não chega a dar uma certa náusea, uma dorzinha de cabeça, nada disso? Não, só dá meio que uma zoada no cérebro. Tipo, eu fico O olhando assim, cérebro. fica meio passando. É porque a visão ela é cerebral, né? Então, assim, a gente fala assim, ela. E tem pessoas que olham isso daí. Tem alguém que vê essa pintura estática, não consegue identificar movimento algum? Tem gente que fala que o movimento depende daqueles problemas oculares, tipo miopia, Também. astigmatismo e tal. Hipertropia, astigmatismo, tem tudo a ver, tá? Tem tudo a ver. Eu tenho um problema meio sério na visão esquerda, e esses dias eu ouvi da oftalma, ela falou assim, teria que ter feito um trabalho lá na infância, porque isso reflete uma vida inteira. Então, assim, a forma de ver, é claro que tem como você modificar, mas se é cerebral, dificilmente vai mudar. Então, quer dizer, não adianta eu querer que vocês, algumas pessoas, olhem para essa obra, se você é diagnosticado com um desses, né, se você é hipermetrópico ou se você, né, tem astigmatismo ou a miopia mesmo, você não vai conseguir, tá? Ou mesmo, não tenho nada, ok, mas eu não consigo identificar, então alguma coisa tem, tá? Tudo bem? Mas agora nós vamos falar do minimalismo. Lembra do que eu falei daquela frase, né, que até a Globo começou a usar um menos é mais, né? É um movimento que praticamente ele se apega na simplicidade e eu não preciso de tantas informações para realmente passar aquilo que é necessário, tá? Então foi um movimento que surgiu na década de 1960 e ele tinha como base a manifestação expressiva por uso de elementos mínimos da linguagem visual. Ele é ótimo porque o próprio nome você já se remete ao movimento todo, tá? Poucas linhas, formatos simples, poucas cores, as superfícies geralmente eram lisas, tá? E as peças eram geralmente abstratas, então, mais assim, são características específicas do próprio movimento, seja ela na pintura, na escultura e na arquitetura, tá? Mas ele surgiu da onde, né? Ele surgiu como resposta ao expressionismo abstrato nos Estados Unidos, que havia deslocado o eixo da arte de Paris, né? Berlim e Londres para onde? Para Nova York. Porque quando a gente estuda a história da arte, vocês já conseguem fazer essa relação. A Europa praticamente ela é o centro. Vocês concordam? Que tudo a gente direciona para a Europa. A gente começa a estudar ali, não, parece que a Europa, não, é só a Europa que tem na história da arte. Então chega um momento que Estados Unidos ele começa a tirar o foco. E ele começa a tirar o foco criando esses movimentos, que foram movimentos de peso também. Mas aí são movimentos que vai da modernidade para a contemporaneidade. Tá? Assim como parte da produção da pop art, os artistas minimalistas, em grande parte, produziam objetos em série, que questionavam a percepção do observador, alteravam os fenômenos e os espaços desfrutados pelo observador. Um dos artistas que elaborava esse tipo de trabalho era Dan Flavin,
com lâmpadas frias de diversas cores. O artista iluminava cantos de galerias e museus e reconfigurava esses espaços. Aqui, ó. Aqui eu vou destacar uma obra dele. Ó. Pensa o espaço em branco. Vocês conseguem ver o que eu sinalizei aqui de azul? Do Dan Flavin? Ele simplesmente, nos cantinhos, onde você vê, onde termina, né, o espaço era todo branco, ele iluminava, tá? Luz rosa no canto. Era uma obra minimalista, ok? Alguns artistas, como Solovitch ou Frank Stella, né, o Smithson, de fato, exploravam o minimalismo em sua máxima potência geométrica. Nesse momento, surge a noção de objeto artístico, ou seja, estruturas bi- ou tridimensionais, que podem ser configuradas no espaço. A noção de pintura ou escultura se esvazia, e a instalação ganhava cada vez mais importância. Quando eu falo instalação artística, vocês se lembram ou já ouviram falar isso? Eu falei com vocês sobre isso ano passado, mas de repente alguém que não estava conosco ou não se lembra. Instalação artística, o que é? Cadê vocês? Não lembro. Não lembro, pelo menos eu assumi. Ó, pensa em um espaço fechado, de preferência, né, uma sala de um museu. Nesse espaço, eu crio um ambiente dentro de uma determinada temática. Por exemplo, hoje a temática desse espaço é... vamos pensar no Covid-19. Dentro desse espaço, eu coloco elementos que trabalham com os meus órgãos dos sentidos, eles têm que ser sensoriais, que o objetivo da instalação artística é trabalhar com os órgãos sensoriais, e que levam o espectador a refletir. Não existe uma instalação artística onde o espectador ele é passivo. Uma instalação artística, o espectador ele tem que ser ativo. Então, o espectador ele passa por aquela instalação, ele pode ouvir, ele pode sentir o cheiro, ele pode tocar, ele interage com a obra como um todo, ok? Então tá, se a minha temática é o Covid-19, eu posso trabalhar com o som de pessoas com falta de ar, no respirador, ou barulho de um respirador, pode ser, ou barulho de pessoas sendo entubadas, não sei, tá? Eu estou dando ideias assim para vocês entenderem o que seria, tudo bem? É algo bem penoso de se pensar, né? Tá, mas aí de repente eu posso colocar vários buraquinhos no chão, colocar terra e vários buracos no chão, ou de repente enterrando muito dinheiro, porque podemos ir para questões políticas e econômicas, por que não? Tá? Cheiro, eu quero trabalhar com cheiro, um cheiro forte, é o cheiro do cloro, né? A questão da asepsia, que tem se falado muito. Posso colocar esse cheiro de cloro em todo o ambiente? Pode. Então, uma instalação artística é um espaço de preferência fechado, né, delimitado, na verdade, que você trabalhe uma temática ou que você trabalhe um norte para aquele teu espectador, para que ele reflita sobre algo. E o artista que cria, ou os artistas, eles têm que levar esse espectador de um papel passivo para um papel ativo e que ele reflita sobre aquela situação, sobre aquela temática. Vocês me entenderam? Sim. Entendeu? Então, isso é uma instalação artística, ok? Daqui a pouquinho eu vou abrir uma janelinha ali no Google e a gente vai passar por algumas, tá? Aí a prof mostra algumas para vocês. Quanto ao minimalismo, vocês entenderam que o menos é mais, poucas linhas, formato simples, poucas cores, as superfícies, ó, geralmente lisas. Olha essa obra do Donald aqui, ó. Aqui, prof, é uma escultura? Sim, uma escultura. Prof, para mim é um cubo brilhante, dourado. Pode ser, mas é uma escultura minimalista. Álvaro, você teria essa escultura na tua casa? Professor, eu ia fazer meio que uma troll aí. Tipo, eu ia colocar isso aí eu ia colocar uma pessoa, tipo, por aí correndo. Aí na hora que ela fosse correndo, ela ia trompar nisso aí. Ai, que dó. Poxa, pensa, alguém já faria uma peça de utilitária, né? Uma mesinha de centro. Não sei, mas Dá pra usar de banco. um banco também, né? Eu Mas teria. é uma Colocar um escultura banco na minha casa. minimalista.
É uma escultura minimalista, tá? Aqui tem as dimensões dela, hoje ela está no Museu de Nova York, no Museu de Arte Moderna, ok? Quanto ao minimalismo, tudo bem? Por enquanto, Ok, sim. deixa eu ver se eu vou interromper aqui um pouquinho, deixa eu mostrar para vocês, vou voltar para a projeção, só um minutinho, tá? Eu vou abrir, eu quero ver se eu encontro algumas instalações minimalistas, só para complementar. Para ilustrar um pouquinho do que a prof está falando. Aí, só um minutinho. Aí, deixa eu só, prof, agora abrir ali a paginazinha do Chrome. Nossa, tem 300 mil páginas abertas, agora achei. Vocês estão vendo? Agora sim, né? Sim, agora dá para ver. Tá? Queridos, todas essas representações são instalações artísticas, tá? Eu pedi instalações minimalistas, ok? Essa daqui que eu estou sinalizando com o cursor é uma instalação extremamente minimalista, tá? Vocês conseguem ver a mãozinha, o cursor aqui? Dá para ver, professor. Tá? Essa daqui é extremamente minimalista. Deixa eu ver. Tem umas bem interessantes, eu estou até vendo que você já... Essa daqui, ó, onde eu coloquei aqui também novamente, é uma escultura minimalista, essa comunicação e arte minimalista, que é uma escultura minimalista. Observe pouquíssimas informações visuais, ela tem só uma estrutura metálica, né, geometrizada, pouquíssimas cores, ok? Olha essa escada minimalista também, de uma arquitetura minimalista. Essa escada é massa. Ó, para quem é muito clean, a gente fala, é uma arquitetura clean, é uma arquitetura limpa. Então, para quem tem esse estilo, não gosta de muitas cores, de muitos detalhes, a arte minimalista combina com esse tipo de pessoa, ok? Deixa eu voltar agora aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho de land art. O que é land art? Aí faz uma conexão, inclusive, com a natureza. Vocês acham que tem como conectar a arte com a natureza? Olha, agora que eu vi, Álvaro, sua capa, sua foto, que massa. Sim, né, Lari? Tem mesmo. Tá, agora nós vamos ver um pouquinho sobre land art. O prof já vai compartilhar. Então, ó, land art, ou arte ambiental, como também é conhecida, é um tipo de arte que ocorre em meio ao espaço natural. Em vez de a natureza proporcionar ambiente para a obra de arte, é a arte que vai ressignificar esse espaço. Cara, olha que coisa mais linda. Então, quer dizer, então, não é a natureza, a gente vai pegar, arrancar um galho de uma árvore para fazer uma escultura. Não. É você olhar para aquele galho de árvore e automaticamente já associá-lo a uma escultura. Certo? Embora guardasse certa similitude ou alguns aspectos com o movimento minimalista, surgiu como opção ao mundo simplista, ofertado pelo movimento de Jude, assim como o descontentamento do febril inchaço da tecnologia cultural e industrial. Aí ela teve o quê? Né? Eu gostei desse termo, né? Um motor propulsor e crescente interesse ecológico. A partir de 1968, dois movimentos são importantes para a formalização, né? O primeiro foi a exposição ocorrida na Dunn Gallery, em Nova York, e o segundo ocorreu no ano seguinte, no Earth Art, da Universidade de Cornell. A materialização artística desse tipo de arte ocorria apenas por quê? Por filmagens e fotografia, muitas vezes pela sua complexidade. As obras integrantes desse movimento não passava de projetos, ou seja, suas execuções eram inviáveis. Eis o elo de ligação da land art com o movimento conceitual que a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Então, os principais artistas, prof, que nomes assim importantes da land art, tá? Robert Smithson,
Robert Morris. Então, são, assim, alguns nomes importantes só para vocês associarem, não é para ficar decorando. Como que eu faço? Prof, Pode falar, amor. acabou de chegar minha marmita. Se eu cair da aula, desculpa. Tá bom, coração, vai lá, tranquilo, tá? E aí, o que, que a prof pede para vocês? Associarem o seguinte, esses movimentos artísticos, land art, body art, performance, happening, dos que a gente vai ver, né, no decorrer da apostila, são movimentos, né, é uma arte efêmera, então ela é temporária. Então, tudo que eu preciso para que o efêmero se torne eterno é através do registro, ou fotográfico, ou através de filmagem. Tudo bem? Então, a land art mesmo, o que eles associam à arte conceitual, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, é o fato da ideia. A ideia é muito mais importante do que propriamente o resultado. É até muito doido isso, mas é o que importava. Tá joia? Olha, aqui tem é uma escultura, na verdade, né? Land art, aqui. Eu só quero ver o nome aqui. Aqui, na verdade, é uma instalação artística, tá? Que foi um amarrado de cordas que eles fizeram. Na verdade, eles cobriram todo esse espaço, como se eles estivessem escondendo. São 100 mil metros quadrados de tecido, amarrado por 15 quilômetros de corda, tá? É como se fosse um embrulhado, é uma instalação artística, como se fosse embrulhando um espaço, guardando só para si. Dá para fazer várias leituras aí. Ok? Eu vou fechar aqui também e vou pegar umas imagens de land art só para ilustrar um pouquinho melhor para vocês. Só um minutinho. Tem umas coisas muito, muito legais, mas vocês entenderam que é a natureza que proporciona ao artista, e não o artista que na verdade, retira, né, Aqui, ó. Estão vendo? Tô ligado. Tá, então, todo esse material aqui, ó, na verdade, são elementos da a natureza proporciona ao artista para que ele componha a obra dele. Tá? Então, isso é land art, é uma arte ambiental. E tem muitos artistas ainda. Vicky Muniz, como eu já falei bastante dele para vocês, ele tem um trabalho muito legal que associa a natureza também, tá? Ele gosta de fazer esses experimentos. Tem até uma aula que é revisão de artes para o Enem, ó. Land art. Porque é o que há, foi o que eu falei, a arte contemporânea eles pegam. Tá, vou parar um pouquinho aqui para a gente continuar. Tudo bem até agora? Alguma dúvida? Algum comentário? Continuar. Peraí, Ju, você perguntou alguma coisa? Ah, tudo bem, prof. Ok, então. Vamos voltar lá. Queridos, agora arte conceitual. Prof, mas esse urinol aí do Duchamp não é dadaísmo, não é ready-made? O que que é? Lá vem o urinol de novo. Na verdade, o urinol do Duchamp, na verdade, os movimentos de vanguarda, eles romperam barreira, ou melhor, eles abriram uma porta muito grande para esses movimentos contemporâneos, né? Eles quebraram regras e conceitos, principalmente com o academicismo, com obras assim, com tudo que os artistas pregavam, que era esses conceitos, principalmente do Renascimento, ó, tem que fazer assim, tem que fazer assado, e falaram, não, agora vocês podem ousar, né? Então, por isso que Duchamp, eu falo, ele ilustra muitos movimentos, ele serviu de inspiração para muitos movimentos, tá? No fim da década de 1960 e início de 1970, o artista começava a elaborar mais o conceito do que a própria obra. Em outras palavras, a materialidade plástica deixava de ser tão importante e o conceito passava naquele momento a ser o foco principal. Então, entenda uma coisa, a ideia era muito mais importante do que o próprio resultado, ok? Eu poderia ter uma ideia e passar para vocês executarem. Se o resultado vai sair da forma que eu gostaria que saísse, aí já não me interessa mais. Porque o conceito, a ideia era muito mais válida do que qualquer resultado,
Vocês entenderam? A arte estaria ligada diretamente à linguagem, segundo os artistas que estavam vinculados ao grupo Fluxus, em 1961. As ideias são mais importantes para o artista conceitual. O fazer fica em segundo plano. Ah, prof, mas peraí. Então, eu gosto muito de exercitar arte conceitual quando nós estamos em sala de aula, que é uma brincadeira muito simples. Eu coloco vocês em dupla e peço para um ter uma ideia e pedir ao outro para executar a sua ideia. É extremamente engraçado, claro, porque cada um tem as suas limitações, não é? Por exemplo, a minha ideia é, desenhe uma paisagem urbana ao entardecer. Essa é a minha ideia. Agora, se o meu colega ou a minha colega vai desenhar da forma que eu quis ou imaginei, ou não sei, tá? Mas a minha ideia foi essa, então o que importa é a minha ideia, independente se ele ou ela vai conseguir ou não. Era dessa forma que eles pensavam, tá? Se porventura o projeto vir a ser realizado, o que muitas vezes não ocorria, não necessariamente necessitava ser realizado pelo artista. O executante poderia ser uma pessoa com habilidade suficiente, capaz de interpretar e executar as ideias do artista. Os limites que poderia ou não ser considerada arte conceitual eram tênues, por vezes confusos. Ok? O que importava para a arte desse período era a ideia e o pensamento. A arte deixou de ser exclusivamente visual, feita para ser olhada. Pintura, desenho, gravura, escultura e demais linguagens deram espaço para projetos, esquemas e protótipos. Por isso que nós achamos de grande importância o processo artístico. Acho que de nada adianta você chegar com o desenho pronto. Ah, tá aqui. Tá, mas como foi o processo? Não, tá aqui o resultado. O processo é muito mais importante do que o próprio resultado. Eles pregavam isso, e é uma concepção artística extremamente valiosa, tá? Não que o resultado não seja importante, mas de qualquer pesquisa, de qualquer trabalho de conclusão de curso, de qualquer tese de mestrado, doutorado, o processo ele é tão importante quanto o próprio resultado, porque às vezes o processo ele te leva para caminhos que você nem imaginava, ok? Os trabalhos de arte conceitual, em sua maioria, eles eram registrados em xerox, filme, vídeos, uma vez que a complexidade deles, ou até mesmo o processo de execução, inviabilizava a construção nos métodos tradicionais. Então, quer dizer, se eles tinham essa linha de pensamento, pensa realmente na loucura que deveria ser as ideias. Se eu penso que o resultado não é importante, é que realmente as minhas ideias também não têm tantos limites assim, tá? Os artistas dessa corrente eram contra o sistema que selecionava as obras de arte, assim como toda a engrenagem do mercado de arte. Hoje, para você entender como que funciona todo esse mercado, é o seguinte, imagina você artista, entrando no mercado de arte hoje, tá? Se formou ali bonitinho, aí eu preciso do quê? De um empresário, o que no campo das artes ele se chama de curador, ok? É alguém que faz a curadoria do seu material. Essa pessoa, você tem um portfólio com as suas obras. Então, ou você inscreve o seu material nos museus, quando abre o edital, ou esse curador, ele vai aos museus, ou vai em algumas galerias e demonstra o seu trabalho. É o que o empresário faz, seja com qualquer área artística, seja na área do esporte, ele que faz o meio de campo, ok? E os museus, eles selecionam, se é para fazer propaganda, ou uma peça de teatro, ou uma novela, um filme, tem o casting, né, que passa por testes, e é assim que funciona. Só que eles eram contra tudo isso, né? Na verdade, eles achavam que todo mundo poderia ter acesso, e na verdade não era bem assim, né, é que eles tinham esse pensamento radical, ok? Mas de onde que vem essa influência? Foi o que eu falei, ó, dos ready-mades do Marcel Duchamp. Tá? Assim como a produção do desenho apagado do de Kooning. Ele fez uma produção, deixa eu ver se eu vi aqui, aqui ó, do Robert, tá? Olha aqui essa obra dele, Desenho Apagado é o nome dela. Eu acabei de mostrar, acabei não, no início da manhã eu tenho aula com o segundo ano, eles estão trabalhando também o minimalismo, e eu mostrei para eles essa obra. Eles acharam assim, prof, essa daí a gente poderia executar. Eu poderia fazer, porque é fácil. Desenho apagado.
Isso daí, o que acontece? Na verdade, é um engate que dá para você realmente se libertar dessas amarras tradicionais, vocês concordam? Sim, tem alguém comigo, gente? Tem? Tá, Sim. Ai, que bom ouvir a voz de alguém. Obrigada. Tá, então vamos lá. Outro artista que tem um trabalho a ser levado em consideração é Robert Barry, em 1969, com a série Gás Inerte, no qual o artista tentou desenvolver por meio metro cúbico de gás hélio para a atmosfera em pleno deserto de Mojave, na Califórnia. Essa obra foi documentada com fotos e vídeos e questionou a ideia de desmaterialização da obra de arte. O que vocês imaginam que foi isso daqui? Ó, vou pegar aqui já para mostrar para vocês. Espera aí. Vem. Vamos lá. Espera só um pouquinho que eu vou interromper aqui. Abrir uma janelinha. Aí eu tô falando que passa muito rápido. Espera só um pouquinho. E apareceu o cocô do artista. Não olha nada a ver, né? Robert Barry. Aqui, agora já vou mostrar para vocês, tá? Aqui, queridos, ó. É uma série que ele fez, tá? No deserto da Califórnia. Estão conseguindo ver? Dá pra ver Gás sim. inerte? E aí, o que vocês acharam disso? Olha o cocô do artista aqui. Onde? Aqui, ó. Vou abrir ele. Ah, peraí. Abriu. Porque a merda é artística. Vocês estão vendo? Sim ou não? Gente, fala comigo. Sim, prof, tá dando pra ver. Ah, tá. Obrigada, amor. É que a página que eu estou espelhando é uma e a do cocô do artista, a merda é artística, abriu numa outra página paralela que eu não sabia se estava espelhando. Essa daqui também, a merda é artística do Piero Manzoni, também é uma arte conceitual, tá? Mas qual foi a ideia dele aí? Na verdade, mostrar o quê? Que quem é mais louco? Ele que fez cocô no potinho, ou melhor, será que ele fez cocô no potinho? E vendeu $80 mil e um monte de gente comprou, ou mais louco de quem comprou? De quem comprou. Quem comprou, professora, certeza. É preocupante, né? Porque, na verdade, a ideia que ele quis com tudo isso era mostrar assim, até que ponto o ser humano ele se sujeita em função de uma idolatria, de uma certa idolatria final. Eu não compraria um potinho do cocô da professora Tatiana, mas eu compro o potinho do Piero Manzoni, certo? Então, até que ponto o ser humano se sujeita, né, a esse consumo? Aí vem até questões relacionadas à pop art, tá? Então, é para fazer exame. Olha, antes fosse, né, Chuchu? Mas ele vendeu $80 mil. Que exame caro esse, né? Caraca, moleque. Vamos voltar lá só para a gente fechar a arte conceitual. Tá? Então, essa obra foi documentada com fotos e vídeos, como a prof falou, tá? Aí, diferentemente do teatro, os atores não eram profissionais. Aqui ele já vai falar sobre o happening, mas eu vou falar com vocês sobre isso aula que vem, porque não é pertinente eu continuar agora, porque senão vai ficar muita coisa na cabecinha de vocês. Então, hoje nós falamos, ó, minimalismo e arte conceitual. Tudo bem? Mas as questões da tarefa dessa semana vai ser sobre op art e pop art, que foi da semana passada. Por isso que eu comecei a aula fazendo um resgate. Tá? Uma retomadazinha para não ficar tão aleatório assim, tão perdidão. Aí semana que vem eu vou falar, deixa eu abrir aqui só para mim, que eu já vou dar um spoiler, happening e performance, sobre vídeo arte, sobre instalação artística, sobre hiperrealismo, olha quanta coisa.
E aí sim a gente vai ter uma atividade. Ah, uma atividade prática, será? Porque vocês vão entrar em férias, não. Sem atividade prática. Quando voltar, a gente faz. Fechou? Agora eu quero ouvir comentários, dúvidas. Tcharam, tcharam. Ou se não, pode já colocar o seu nome na minha lista. Mas antes de sair, me fala tchau. Bye, teacher. Bye, bye. Até Tchau, mais, prof. Gabi. Tchau, meu amor. Tchau, professora. Tchau, querida. Até mais, Gabi. Beijo, prof. Beijo, Tchau, até prof. semana que vem. Tchau, tchau, Álvaro. Tchau, 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 Mari. prof. Beijo. Tchau, beijo, beijo, beijo. Tchau, prof, se cuida. Beijo, Enzo, você também. Essa foto do Gabriel tá ótima. Ai, que ideia foi essa, Gabriel? Cadê você, Gabriel Toshio? Tchau, Ju, beijo. Aí, agora que eu vi que tô com o microfone desligado, falei que eu achei o máximo a foto, muito legal.